Olá pessoal, aqui é o Ivan e a ameaça da Rússia de usar armamento nuclear na guerra da Ucrânia demonstra que Vladimir Putin não quer que esse conflito se estenda por um longo tempo. Mas além dessa ameaça, existem outros indícios disso. Um deles é o fato de que não são poucas as filmagens mostrando blindados russos sem combustível nas estradas da Ucrânia. Tem até filmagens de navios russos que ficaram sem combustível e precisaram recorrer à ajuda de outros navios de outras nações. Vocês devem ter visto até um vídeo em que um navio da Geórgia se recusa a abastecer um navio russo e manda os russos remarem de volta para casa. Isso demonstra que a Rússia não planejou um conflito em larga escala por longo tempo. Eles planejavam um conflito rápido, tomar rapidamente as grandes cidades, acabar com o governo ucraniano, ou seja, deixar a nação acéfala, e aí ter que lidar com guerrilhas, com focos de insurgência e de resistência, mas não com uma resistência organizada na nação inteira. E o que nós estamos vendo acontecer por parte do povo e do exército ucraniano é uma resistência em larga escala. Kiev sobreviveu a 3 dias consecutivos de ataques do exército russo. Hoje a cidade de Kharkiv foi tomada pelo exército russo e logo em seguida recuperada pelas forças ucranianas. As colunas de blindado russas estão sendo atacadas por armamento antitanque ucraniano e as baixas do lado russo estão sendo muito graves em comparação com as baixas do lado ucraniano. E a Rússia consegue sustentar essas baixas. A Rússia tem um exército muito maior que o exército ucraniano. Mas o problema é que no exército ucraniano ainda assim tem uma força de aproximadamente 200 mil soldados. E se todos esses 200 mil decidirem lutar realmente contra a Rússia, como é o que parece que está acontecendo, a Rússia vai ter uma perda colossal em suas forças. Mesmo que sejam necessários 5 ucranianos para matar cada russo, isso ainda representaria 40 mil mortes no exército russo, o que seria catastrófico. Provavelmente, Putin contava que a Ucrânia iria se render rapidamente, que seria possível desestabilizar o Estado ucraniano e assim garantir que houvesse uma rendição e não uma guerra total. O problema é que o presidente da Ucrânia decidiu lutar e decidiu incitar o povo a lutar, incitar o povo a pegarem armas e a defender o território. O problema disso é que você coloca duas forças em situações muito diferentes. Os russos estão invadindo um território que faz fronteira com o seu país. Isso significa que a qualquer momento em que o combate ficar difícil, eles podem recuar. Já os ucranianos não. Os ucranianos estão lutando pela sobrevivência do seu país. Se eles recuarem, não vai mais haver Ucrânia. Eles não vão mais ter país. Isso significa que eles estão em uma posição em que ou lutam, ou morrem, ou acaba, ou o país deles não vai existir mais. Então, o Putin colocou as tropas ucranianas numa situação em que a única alternativa deles é lutar. E a gente aqui no Brasil, a gente não entende bem as dimensões disso, porque temos 200 milhões de habitantes, o Brasil é um país continental, então pensamos que a Ucrânia é muito pequena, mas na verdade não. A Ucrânia é um território grande, com 40 milhões de habitantes e 200 mil soldados de prontidão. E mais milhões de cidadãos aptos a pegar um fuzil e atirar nas tropas russas, a pegar coquetéis Molotov e etc. O que significa que essa guerra vai ser extremamente custosa. E aí vem um outro ponto. Os países do Ocidente começaram a enviar ajuda militar para a Ucrânia. Enviar armamentos, combustíveis, dinheiro e tudo mais que é necessário para organizar essa resistência. Um equipamento antitanque é infinitamente mais barato que um blindado. Então, existe aí uma discrepância muito grande no custo das perdas. Enquanto a Rússia vai perder muito dinheiro
quando seus blindados forem abatidos, como estamos vendo aí em vídeos. Eu até postei um short agora mais cedo no canal mostrando um vídeo de um blindado sendo abatido. Um equipamento antitanque que seja perdido resulta na perda de aí alguns milhares de dólares, se eu não me engano. É barato em comparação com um tanque que custa centenas de milhares. O que acontece então é que a guerra vai ficando cara. E aí nós temos outro lado, que é o lado econômico. A Rússia foi hoje cortada do SWIFT. O SWIFT é um sistema que permite que sejam feitas as transações interbancárias internacionais em dólar. Sabe, quando você vai exportar ou importar alguma coisa, toda a transação sendo feita entre bancos em países diferentes é feita em dólar. E o sistema que permite essa transação é o chamado SWIFT. Com a Rússia cortada do SWIFT, é impossível que empresas russas, que o governo russo façam negócios com o exterior em dólar. Ou seja, eles são praticamente cortados do mercado global. E a China também anunciou que vai aplicar certas sanções ao governo russo. Isso porque, não que a China seja boa e favorável à democracia, mas é porque a China tem bancos que negociam muitos e muitos bilhões de dólares com o exterior, correto? Se a China não aderir às sanções que estão sendo praticadas pelos outros países, pelo menos no mínimo possível, o que acontece é que esses bancos da China vão ser prejudicados. E a China é pragmática, eles querem dinheiro. Eles não vão ajudar o Putin simplesmente de graça. Eles não vão ajudar o Putin porque são aliados do imperialismo russo. Muito pelo contrário. A Rússia e a China dividem aí alguns milhares de quilômetros de fronteira e não existe esse negócio de superpotências com armamento nuclear fazendo fronteira e sendo amiguinhas. Não tem isso. O máximo que pode haver aí é uma convivência pacífica. A gente tem um caso mais tranquilo lá entre a Inglaterra e a França, que nem dividem fronteira de verdade porque tem o mar. Mas, não me alongando nisso, a retirada da Rússia do sistema SWIFT, o bloqueio de reservas internacionais russas vão enforcar a economia da Rússia, enquanto o exército ucraniano e os cidadãos ucranianos mantêm resistência ao exército russo. A cada dia que a capital da Ucrânia não cai diante das forças russas, é mais um dia que a moral dos soldados ucranianos permanece elevada. E aí tem uma figura interessante nessa história, que é o Volodymyr Zelensky. O presidente ucraniano decidiu ficar em Kiev e ajudar nas defesas. Ele não é nenhum estrategista militar, até onde eu sei. Eu duvido muito que ele, pessoalmente, vá causar um grande impacto na defesa em matéria tática ou em matéria estratégica. Mas em matéria moral, o que ele está fazendo é genial. Porque enquanto o líder permanece à frente das suas tropas, não tem justificativa para que ninguém recue, não tem justificativa para que soldados em algum outro lugar do país se rendam. E se o líder que tem ganhado respeito tanto do seu exército quanto da comunidade internacional e dos habitantes ucranianos perecer em batalha, o que provavelmente pode acontecer nessa próxima noite ou em alguma outra, o que acontece é que teremos aí o surgimento de um mártir, que vai motivar ainda mais a resistência ucraniana. Então, o que parece é que essa guerra está tomando um rumo inesperado e desagradável para o exército russo. É claro que a Rússia tem toda a capacidade de invadir a Ucrânia. Tem um dos exércitos mais poderosos e bem equipados do mundo. Porém, existe aí algum erro estratégico e a guerra está dando errado. A guerra não está indo pelo caminho que deveria pro exército russo. Então, provavelmente vamos ver a Rússia ou aumentando o grau das suas ameaças ao longo dos próximos dias, ou tentando negociar, fazendo exigências menos absurdas do que a extinção do exército ucraniano, a derrubada do governo e outras coisas inaceitáveis. Vamos ver qual vai ser o caminho que o Putin vai adotar
e como que isso vai repercutir dentro da Rússia e na comunidade internacional. Um abraço para todo mundo, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.